Então, vamos lá para, para a aula de língua portuguesa. Aula da unidade 10, gêneros textuais. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação ao contexto. O gênero textual é indicado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. O processo de comunicação se dá através dos gêneros textuais, pois eles estão intimamente ligados à história da comunicação da linguagem. Cada gênero textual apresenta especificidades que permitem identificar a sua classificação. Os gêneros textuais estão em permanente evolução. Isso significa que, dependendo da necessidade de comunicação, novos gêneros podem surgir. A linha aparece nos textos de forma diversa, a linguagem. Alguns textos podem apresentar mais de um tipo de linguagem. Em outros, a linguagem pode aparecer de forma mesclada. Portanto, para identificar o gênero de um texto, é preciso observar qual a linguagem predominante. Para isso, o primeiro passo é conhecer quais são os tipos de gêneros textuais. Então, aqui, nesse caso, né, nós vamos estudar os gêneros textuais, porque eles estão em constante evolução, eles sempre mudam, né, no decorrer dos anos. Então, aqui nesse caso, nós vamos estudar os tipos de gêneros textuais, ok? Dentro desses gêneros, nós temos narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. Esses são os tipos de gênero, ok? Então, vamos falar sobre o texto narrativo. O texto narrativo, ele vai apresentar situações, ações, dentro de um tempo, espaço e personagem. Vai ter uma estrutura, né, de uma narração, vai contar uma história, vai apresentar, no caso, personagens, tempo e espaço. Ele vai ser desenvolvido em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Dentro dele, nós temos, né, o romance, novela, crônica, contos de fadas e lendas. Ou seja, ele vai ser desenvolvido dentro de uma narrativa na qual vai ter, né, um tempo, um espaço e um desenvolvimento, né, na qual nós vamos ter aí, né, a introdução, né, apresentação dos personagens, e vai iniciar com a história, depois o desenvolvimento, né, o que vai acontecer, depois nós chegamos no clímax, que é o ponto máximo, né, é o ponto onde ocorre, né, o desenrolar da história, e depois nós temos o desfecho, que, né, o desfecho pode ser uma história boa ou ruim, né? O desfecho, geralmente, algum personagem morre no final da história, né? O príncipe consegue encontrar a princesa, então tem toda aquela trama, né? E dentro dessa trama nós temos o romance, a novela, a crônica, os contos de fadas e as lendas. Esse é o texto narrativo. Texto descritivo. O texto descritivo, agora, né? O nome dele já diz, é descrever alguma coisa. Então, ele vai relatar, vai expor uma pessoa, expor um objeto, né? Um lugar onde tem aquele acontecimento. São textos onde vamos ter diversos adjetivos que vai descrever percepções sensoriais, exemplos de texto descritivo, né, na qual descreve alguma coisa, né, de forma bem mesmo explícita, né? Exemplo, diário, relatos de viagens, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncio. Depois vamos para o texto dissertativo argumentativo, né? Que é os textos acadêmicos também são encaixados dentro dele, ok? Então, finalizando,
o texto o texto descritivo, nós vamos para o dissertativo. No dissertativo, né, nós vamos ter aqui a apresentação de ideias, né, que também podem vir como artigos acadêmicos também. Dentro dos artigos acadêmicos, temos artigos, né, TCCs, entre outros, mas, né, na verdade, eles vão ser aqueles encarregados de expor um assunto por meio de argumentações. Argumentações não quer dizer que é a opinião pessoal de alguém, mas ela vai, né, vai utilizar dos fatos, né, o autor vai utilizar dos fatos para persuadir o leitor, né, vai defender um ponto de vista, né, então pode ser, né, vai ser dividida em 3 partes, em tese, que vai ser a apresentação do conteúdo, depois a antíteses, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Então, exemplo, né? Uma redação dissertativa. Contém lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Introdução é o abordar do tema. Desenvolvimento, né? Explicar os problemas, defender ou, né? Se você vai defender um tema, você vai falar sobre aquele tema, né? Vai explicar, vai dar, né, não as suas opiniões, mas os fatos apresentados, as pesquisas apresentadas, e depois você vai concluir, né, dizendo o que precisa melhorar ou dando né, um fato, né, que precisa ser realizado, mas sempre não se colocando como a pessoa a apresentar, mas sim os fatos a serem apresentados, ok? Então, vamos lá. Depois nós temos o expositivo, que é aquele que vai expor determinada ideia, ou seja, seminário, palestra, entrevista, trabalhos acadêmicos também se encaixam. Ele vai expor uma ideia por meio, né, de uma informação, uma descrição ou comparação, ok? Como seminário, por exemplo, né? Palestras, entrevistas, na quais nós temos perguntas e respostas. Então, nós utilizamos da definição, da conceituação da informação. Texto injuntivo é aquele chamado de instrucional, é aquele que vai indicar ordem, né? Aquele texto mais voltado pelo verbo imperativo em si, vai orientar, persuadir de uma forma instrucional. Exemplo, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções. Ok? Ok. Ok? Sim. Então, exercício-tarefa. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. E então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Então, aqui nós temos um trecho, né, da Aristóteles, mais adaptado, e temos as perguntas. O gênero textual utilizado pelo autor é propaganda, enciclopédia, texto didático, texto de opinião ou um texto prescritivo? É uma propaganda? Não. Não é uma propaganda, é uma enciclopédia? Não. Não, é um texto didático? Que seria um texto didático? É alguma coisa voltado para o estudo, o ensino? Não. Não. É um texto Não. prescritivo? É algo que prescreve alguma coisa, que instrui? Acho que sim, né? Prescritivo no sentido de instruir, que prescreve alguma coisa? Que ordena? Não. Não, então é um texto de Não. opinião. Por que que é um texto de É. opinião? Porque ele vai, né, falar as ideias dele, ele vai explicitar as ideias dele. Então ele fala, né, que a ciência, ela é predominante, já que é um filósofo, né? Então ele vai dar a opinião dele através, né, da ciência, do que ele pensa sobre a ciência. Então, na verdade, é a letra D, um texto de opinião, ok? Ok. Próximo. São Paulo, 18 de agosto de 1929.
Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas. João Pessoa. E mais, veja como estamos trocados. Esse entusiasmo devia ser meu e não sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura, Getúlio Vargas, que antes desejara tanto, mas para mim presentemente essa candidatura única aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes flaglimas de governistas mineiros, gaúchos e paraibanos, com democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardes, e posicionalistas, cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece, continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país da candidatura de Getúlio Vargas. Repito, única aceitável. Mário de Andrade, Renato Lemos, bem traçadas linhas, História do Brasil em cartas pessoais. Então, aqui nós temos um exemplo de carta escrita, né, de um gênero textual que existe, né, sempre um emissor e um remetente, ok? Um receptor e um destinatário, né? Um emissor e um destinatário. No trecho acima, a carta escrita para Carlos revela um exemplo de carta pessoal, carta do leitor, carta aberta, carta argumentativa ou carta comercial? Acho que é argumentativa, né, não? Carta Carta pessoal. argumentativa? Vamos ver. Eu estou entre ou carta argumentativa ou uma carta ao leitor, né? Que Carlos Drummond de Andrade foi um poeta. Escreveu vários livros. Carta do leitor não é. Carta aberta, carta argumentativa. Acho que ele está argumentando, né? Pela candidatura do Getúlio Vargas. Será que é carta do leitor? Não. Carta aberta, argumentativa, comercial. Ou uma carta pessoal? Será que é uma carta pessoal? Ele falando sobre o governo Getúlio, Sim, pode ser. né? Eles deviam ser. Então, vamos lá. Seria, nesse caso, a carta pessoal. Por quê? Porque nesse caso, né, como nós podemos ver aqui, é, é uma carta íntima, né, de Carlos Drummond de Andrade para Getúlio Vargas. Por quê? Porque aqui ele fala sobre os achismos dele em relação ao governo. E é de uma forma mais intimista, né? De uma forma, uma pessoa que tem intimidade para falar. Então, nesse caso, é letra A, ok? Carta pessoal. Então, vamos lá. Agora vamos falar sobre a ata. A ata vai ser utilizada para quê, gente? Vai ser utilizada em assembleias, reuniões, encontros, conferências, entre outros. Ela vai ser produzida para registrar uma informação, acontecimento, uma reunião, ok? Assim, alguém presente no encontro fica incumbido de redigir a ata, geralmente o secretário, sendo documento de comprovação e que produz, né, a finalidade de escrever as discussões, deliberações e as resoluções de encontro. A ata vai representar o registro formal de encontro, que aponta as pessoas presentes, os assuntos debatidos e as questões abordadas e levantadas. Então, tudo vai estar na ata de reunião. Então, após a reunião, né, sempre vai estar lá as pessoas participantes, o que foi, né, o que foi apresentado, quais foram as discussões, quais foram as questões levantadas, quais foram, então, as respostas às questões levantadas, ok? Alguma dúvida sobre a ata? Alguma dúvida sobre a ata? Então, vamos lá. Principais Oi. Alguma dúvida sobre a ata? Não.
Não? Ok. Então, vamos lá. Principais características da ata, então. Redação técnica, linguagem formal, texto de valor jurídico. Estrutura, título, data, horário, local, participantes, discussão, conclusão, ressalvas. Professor, o que é ressalva? É o quê? Já que nós temos um texto informal, vai ser necessário algum esclarecimento sobre uma retificação que deverá ser feita no texto. Exemplo, em tempo, no segundo parágrafo, na segunda linha, onde se lê Hamilton Hamilton, com H. Então, nesse caso, né, ela não admite rasuras. Então, às vezes é indicado uma coisa, né, uma ressalva ao que se foi falado anteriormente. A assinatura, depois todos, né, os participantes, né, por fim, né, ela assinada pela autoridade máxima. Modelo. Ata de reunião para a criação de tal hora, no mês de, no ano de. Estabelecida na, reunir-se os senhores, todos com o objetivo da criação da fundação, nos termos. Aí nós temos aqui, explicou a importância e a necessidade de criação da fundação, submetida à votação, a proposição em pauta, obteve aprovação consensual, verificando-se a unanimidade de votos, fica criada a fundação, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com prazo determinado na duração de suas atividades e com a sede na rua tal. Declara o senhor que a fundação terá por objetivo o órgão máximo, conselho curador e diretoria executiva. Ficou estabelecido que o conselho curador da fundação, o diretor executivo, administrativo e financeiro, serão eleitos posteriormente à aprovação do estatuto da fundação. Então, aqui a gente vai ter toda, né, as informações necessárias para depois, então, ser assinadas pelo presidente, vice-presidente e os membros, né, principais, ok? A redação técnica é um texto que difere das redações literais, por quê? Porque ela vai usar a linguagem denotativa. Lembra da diferença entre a linguagem conotativa e denotativa? A linguagem denotativa, ela é uma linguagem, né, real, técnica, né? Então, não vai ser uma linguagem literária no caso da conotação. Então, por isso que precisamos utilizar a linguagem denotativa, texto formal, objetivo, ok? Então, olha lá. Devido ao fato de, por causa, em vez de, escreva, servimos-nos de presente para informar, informe, acusamos o recebimento, recebemos. Então, tem toda uma linguagem, uma linguagem estilística, né? Uma linguagem voltada mesmo, né? A peculiaridades daquele meio. Prontuário. Prontuário é um documento valioso para o paciente, para o médico, que assiste, né, que cuida do paciente, para as instruções de saúde, bem como para o ensino, a pesquisa e serviços públicos de saúde. Tipos de texto. Então, dentro do prontuário, seja ele analógico ou digital, é um documento técnico caracterizado por vários tipos de texto. São eles descritivos, narrativos ou dissertativos, como o diagnóstico. Transcrito e redigido pela equipe de saúde, tanto os profissionais da área de medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, entre outros. Ele é um documento que é recomendado adotar uma linguagem culta, padrão, né? E de ortografia de acordo com a norma brasileira de letras e academia, né? Academia Brasileira de Letras. Então, ele tem que estar de acordo com a norma, ok? O que devemos evitar escrever nos prontuários? Expressões desgastadas pelo uso abusivo de devido a, falha de grafia, como, por exemplo, umbilical, esterilizar e esterilizar, não usar termos subjetivos, como infecção violenta, ok? Como o achismo em si. Evitar abreviaturas, siglas, sinais impróprios. É importante o uso inadequado ou abusivo das reduções, regionalismos, siglas de uso
pessoal poderá ocasionar em relação ao uso muito consultores do prontuário, justo com constrangimento ou falta de compreensão. Então, ou seja, tomar muito cuidado aí na hora de redigir um texto, né? Um prontuário, por quê? Porque ele pode estar, né, voltado como um constrangimento, dependendo do que se escreve, ou mesmo como uma falta de compreensão. A pessoa vai entender uma coisa, mas na verdade aquela coisa significa outra. Evitar também siglas, né? Regionalismo, siglas de várias interpretações, que impossibilita a compreensão do escrito. Então, ser tudo bem escrito, bem apresentado. Ter sempre um dicionário de siglas à mão. Criar padronização. É criticável escrever PCTE, quando, também. Então, são coisas que são desconformes com as normas gramaticais, ok? De abreviatura. É também reprovável escrever necessariamente sinais como substitutos de palavras. Então, não, ok? Então, sempre utilizar, evitar abreviações, evitar confusões, né? De escrita e ser bastante conciso e objetivo, ok? Na hora de escrever prontuários. Então, é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida a respeito dos gêneros textuais? Não, Tudo tranquilo? tranquilo. Tá ok, então. Então, finalizo aqui a aula, tá? Sobre gêneros textuais. Vão estudando, né? Porque semana que vem já é a nossa prova, de acordo com o cronograma. Já vou liberar a prova na plataforma. Assim que liberar a prova na plataforma, já vou avisá-los pelo WhatsApp, o grupo, tá, gente? Então é isso. Vão Tá. estudando, se preparando. Vocês têm uma semana para fazer a prova, tá? E assim, é uma prova que vai ter 10 questões, todas, né? Cada questão vai ser, né, uma unidade estudada da apostila, ok? Qualquer dúvida, eu Ok. estou à disposição no meu WhatsApp, tá? Joia. Tá Tá, ó. bom. Obrigada, viu? Nada, professora. Nada. Tchau, fica com Deus. Tchau, um bom descanso e fim de semana, tá bom? Igualmente. Tchau. Tchau.